Deus não abençoa o caos, ele abençoa a ordem. Porque onde há ordem, há continuidade. E onde há continuidade, há frutos. E é justamente sobre isso que nasce a nossa nova série, Governança no Reino, liderando com propósito, ordem e coração. Essa série foi criada para líderes, pastores e equipes que desejam fazer mais, mas sem se perder no meio do caminho. Porque no reino de Deus, a desorganização não é humildade, é negligência disfarçada de espiritualidade. Ao longo dos próximos episódios, vamos aprender o que significa governar como Jesus. Criar estruturas que sustentam o propósito, formar equipes que multiplicam o chamado e liderar com sabedoria, estratégia e graça. E o nosso primeiro tema é essencial, porque tudo o que é saudável no reino nasce da base certa: ordem, visão e valores. E aqui vai um alerta. O líder que ignora esses fundamentos acaba se tornando escravo da urgência e refém da confusão. Mas o líder que governa com ordem, propósito e valores sólidos se torna um instrumento de estabilidade e multiplicação no reino. Então fica comigo até o final desse episódio, porque hoje vamos entender como estabelecer governo segundo o reino de Deus. Eu sou Fábio Stumpf, fundador da Solace Institute, pastor e mentor de líderes e apaixonado por ajudar ministérios e equipes a florescer com propósito e excelência. E esse é o T-Well, Liderança para Líderes, um projeto criado para fortalecer quem carrega o peso da liderança. Aqui nós não apenas falamos sobre liderança, nós tratamos o líder. E essa nova série que começa hoje tem um propósito muito especial. Se chama Governança do Reino, liderando com propósito, ordem e coração, porque no reino de Deus, a desorganização não é um sinal de humildade, é negligência disfarçada de espiritualidade. E a boa governança não é controle, é serviço com sabedoria, estrutura e propósito. Através dessa série, você vai aprender como organizar a visão que Deus te confiou, como formar equipes saudáveis e eficazes e como liderar com o mesmo coração e estratégia de Jesus. Aqui nós cremos que governar bem é servir melhor. E quando o governo é estabelecido com ordem e propósito, o reino se expande, pessoas florescem e o nome de Deus é glorificado. Então prepara o coração, pega papel e caneta e fica comigo até o final, porque esse primeiro episódio vai te ajudar a construir as bases de um governo sólido, saudável e inspirado pelo céu. Hoje começamos mais uma jornada que vai transformar a forma como você lidera, não apenas com autoridade, mas com propósito, ordem e coração. Vamos juntos? Líder, seja sincero. Quantas vezes você começou um projeto movido pela necessidade ou pela empolgação e não pela direção de Deus? Ou quantas vezes montou uma equipe por urgência e não por propósito? Esse é o retrato de muitos líderes hoje. Tem paixão, tem chamado, tem fé, mas não tem estrutura. E o resultado? Cansaço, conflitos e desalinhamentos. A Bíblia diz em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Perceba, o governo está sobre Jesus e por isso há paz. Mas onde há desordem, não há Jesus. Não há governo, não há nada além de confusão. O problema é que muitos confundem movimento com avanço. Fazem muito, mas progridem pouco. Têm ministérios ativos, mas não produtivos. Estão ocupados, mas não estão frutificando. E sabe por quê? Porque pulam a primeira etapa da governança do reino. Buscar a visão de Deus em oração, estruturar essa visão com sabedoria e estabelecer valores que sustentam a cultura do reino. Deus não chamou toda a igreja ou ministério para fazer tudo. Ele não é proprietário de uma franquia gospel, você me entende? Aí está um dos perigos de buscarmos trends ou movimentos porque todo mundo está fazendo. Deus te chamou para isso? Essa deve ser a pergunta principal como líder. Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteira orando. Veja isso em Lucas 6, 12, 13. Ele não escolheu por afinidade, mas por propósito. Não chamou os mais preparados,
chamou os que seriam moldáveis à visão. E José, no Egito, também entendeu isso. Ele não governou por status, mas por propósito. Em Gênesis 45:5, deixa claro a visão que Deus revelou a José. Deus me fez governador para preservar vidas. Ou seja, o governo dele nasceu de uma visão clara e não de uma posição. E é por isso que muitos ministérios desmoronam, porque estão bem intencionados, mas mal estruturados. Muitos líderes nem oram o suficiente para ouvir uma direção de Deus. E os que oram não se planejam, não se organizam. E sem ordem, o propósito se perde no caminho. Por isso, muitas ideias e poucos resultados, sem nenhuma ou quase nenhuma transformação. Vamos mergulhar agora em alguns pilares fundamentais da governança do reino. Pilar 1. Ordem. O ambiente da presença e da paz. Faça tudo com decência e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Ordem não é rigidez. Ordem é um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para agir sem resistência. Jesus organizou sua equipe em grupos, delegou funções, estabeleceu propósitos. Moisés, por orientação de Jetro, estruturou líderes de 10, de 50 e 100. José montou depósitos e cisternas de gestão para atravessar a crise. Líder, existe um princípio. O caos consome energia. A ordem multiplica energia. Quanto mais desorganizado você estiver, mais você vai trabalhar e menos vai frutificar. A pergunta é, o que Deus te confiou está estruturado? Ou você está sustentando sozinho o que deveria estar distribuindo em uma equipe? Vamos ao pilar 2, visão. O norte da liderança. Em Abacuque 2:2 diz, então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente. Nenhum governo no reino de Deus existe sem visão. E nenhuma visão permanece sem clareza. Jesus sabia exatamente o porquê de cada ação. Cada milagre, cada escolha, cada palavra, tudo tinha um propósito dentro da missão do Pai. José também tinha uma visão. Enquanto o Egito via fartura e escassez como eventos comuns, José via estratégia divina para preservar o futuro de uma nação. A diferença entre um líder que avança e um líder que se desgasta é simples. Um vive para reagir, o outro vive para realizar. Uma pergunta prática. Você sabe descrever em uma frase o propósito do seu ministério? Se não sabe, é a hora de orar até ter clareza fundamental. Porque visão não é o que você sonha, é o que você comunica e constrói junto com os outros. E aí a gente vai falar sobre o pilar 3, valores, o alicerce invisível do governo. Em Mateus 12:25, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Valores são o DNA do governo espiritual. Eles determinam o clima, o tom, a cultura e o testemunho de todo um time. Você pode até ter estrutura, mas se não tiver valores, a estrutura corrompe os valores. Exemplo prático? Se o valor é serviço, o líder não pode buscar status. Se o valor é honra, a crítica destrutiva não pode ser normalizada. Se o valor é transparência, a prestação de contas deve ser constante. Entendeu? Valores não são o que você prega, são o que você vive e tolera. Onde o governo de Cristo cresce, a paz cresce junto à multiplicação e a frutos. Mas onde o governo é humano e desordenado, vem fadiga, controle e confusão. Como você tem governado hoje? Em meio a crescimento, multiplicação, frutos ou em meio a fadiga, controle e confusão? Governar é servir com estratégia. E servir com estratégia é cooperar com o Espírito Santo na realização da vontade de Deus. Líder, agora é hora de olhar para dentro. Com honestidade, tá? O que você está governando hoje tem paz ou tem peso? Você tem clareza da visão ou está apenas reagindo a demandas? Seus valores estão definidos ou você está sendo moldado pelas circunstâncias? Talvez o Espírito Santo esteja te chamando de volta ao monte da oração, onde Jesus começou o seu governo, lembra?
Antes de escolher pessoas, ele buscou o Pai. Antes de planejar ministérios, ele discerniu a vontade do céu. Porque no reino não é a pressa que constrói, é a presença. E aí vamos ao desafio da semana. Voltando à base. Tire um tempo de oração intencional para revisar a visão do seu ministério. Escreva sua missão em uma frase simples e bíblica. Liste os valores que fortalecem seu ministério e sua liderança. Se eles não estão estabelecidos, esse é o tempo de fazer isso. E como diz em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nesse episódio, acabamos com a desorganização espiritual e estrutural. Porque governar no reino é organizar o que Deus confiou, não para controlar pessoas, mas para sustentar o propósito dele em ordem, paz e frutificação. E lembre-se, antes de escolher os 12, Jesus orou. Antes de governar o Egito, José planejou. E antes de crescer o reino, foi organizado. Líder, talvez esse episódio tenha sido duro de ouvir. Tudo bem, eu entendo. Mas agradeça a Deus por isso. Porque se o Espírito Santo ainda corrige, é porque ele ainda confia em você. Mas aqui vai uma boa notícia. Deus ainda quer colocar ordem no que está confuso. Ele ainda quer te dar uma visão renovada. Ele quer te lembrar que o governo do reino começa com o coração alinhado e uma mente em paz. Porque no reino, ordem não é burocracia, é ambiente de milagre. A visão não é planejamento humano, é direção divina para um tempo específico. Agora é a sua vez de agir. Curta esse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar líderes que estão perdidos em meio ao ativismo, mas que precisam voltar ao propósito. E comente aqui embaixo, eu escolho governar com ordem, visão e valores. Esse comentário não é só engajamento, é uma declaração pública de realinhamento. Compartilhe esse episódio com pastores, líderes e amigos de ministério. Talvez você envie um vídeo, mas Deus envie uma resposta. Porque às vezes, um alinhamento hoje pode salvar um ministério amanhã. E essa é a série Governança do Reino, liderando com propósito, ordem e coração. E esse é o Tchuel, liderança para líderes, porque ninguém cresce sozinho. E quem governa com sabedoria permanece e, principalmente, multiplica. Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ensine a governar como Jesus.